Noite, tudo bem? Bom, quinta-feira, 9 horas da noite. Na verdade, 9 horas em ponto no meu computador. Estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pela agência Take-It. Hoje o assunto vai ser super legal, a gente vai falar sobre cultura de dados. Serão 2 convidados, então uma entrevista dose dupla aí. Então, antes de eu chamar os convidados, eu quero pedir para vocês... tem um pessoal entrando. Oi, gente, acenando. Quero pedir para vocês clicarem no aviãozinho aí embaixo e convidar toda a galera que vocês conhecem para participar com a gente, porque o assunto é importante e eu acho que é bem válido a gente aprender ele na prática, tá? Então, hoje eu vou falar com a Dani Bistafa e o Rodrigo Menezes. Eles trabalham na DR Transformação Digital. Rodrigo é cofundador e a Dani, ela é sócia. Bom, vou chamar eles aqui para participar com a gente. Então, relembrando, gente, é importante sempre a participação de vocês na live. Então, qualquer dúvida que seja, perguntem, mandem na caixinha de pergunta, manda no WhatsApp, porque é importante a gente ter esse engajamento, enfim, para a gente tirar dúvida. É para isso que a gente está aqui, é o Papo de Especialista. Então, estou chamando a Dani, vou chamar agora o Rodrigo. Só um minutinho, que já a gente começa a nossa entrevista. Aqui, beleza? Relembrando ao mesmo tempo. Bom, já chamei eles. Esperando. Aê! Oi! Olá! Olá! Tudo bem? Oi, 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 oi. Rodrigo! Oi, Dani, tudo Oi, bem? pessoal. Boa noite! Boa noite. Legal, Boa gente! noite, Olha, boa eu noite. vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo hoje? Porque eu tenho medo da internet, viu? Porque ultimamente tá uma carroça aqui. Acho Mas que todo eu lugar, preciso falar né? para vocês. Eu preciso falar para vocês que essa é a primeira live que eu tô fazendo com 2 pessoas, tá? Então a responsabilidade é maior aí, os meninos estão me assistindo, tem que fazer bonito hoje, viu? Então, viu? Muito obrigada pela participação, fico muito feliz de receber vocês. A Tive gente que estudar agradece sobre o o convite, assunto. né? Sim, sim. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês também convidarem o pessoal que vocês conhecem para participar da live com a gente aí no aviãozinho que tem aí embaixo. Vamos Certo? lá. Certo. Eu vou convidar o pessoal aqui também. Pera aí. Aí. Tô Legal. enviando para geral. Isso aí, manda para geral para aumentar a audiência. Aí, vamos lá. Mandar até a DR. Vou mandar até para a DR entrar aqui também para ela participar. Sim, eu tô mandando para Take também. Aí. Beleza. Bom, acho que tá bom. Beleza? Podemos começar? Estão preparados? Sempre. Vamos lá. Manda bala. Sim, gente, eu fico ansiosa em toda live, viu? Nossa senhora, meu coração dispara, eu fico mandando mensagem pra todo mundo e falo, nossa, tô muito nervosa pra live de hoje, cara. Daí as pessoas falam, meu, mas você é jornalista, você não pode estar nervosa. Eu falei, mas eu fico mais nervosa que o convidado. Mas é muito. Aí sempre dá certo, sempre dá certo. Mas primeiro, antes da gente começar a falar sobre o tema específico hoje, que é cultura de dados, eu queria que vocês contassem um pouco sobre vocês. Como é que vocês se conheceram? Quem são vocês? Vamos começar a falar pela Dani. Dani, boa noite. Seja bem-vinda ao Papo de Especialista aqui da Take-It. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir direito? Eu tô sem fone. Tranquilo? Sim, tá ótimo. Bom, eu comecei a trabalhar com dados logo no início da minha carreira. Então, eu caí assim, nem sabia direito o que era. Comecei a trabalhar direto com dados, né? Na verdade, eu precisava tomar decisões. E para tomar as decisões que eu ia apresentar, chegar às conclusões, eu analisava os dados, sem querer. Acabava analisando dados. E ao longo da minha carreira, eu só fui trabalhando com isso, fui me desenvolvendo, fui descobrindo realmente o que eu estava fazendo, porque às vezes eu fazia sem ter noção do que eu realmente estava fazendo, né? Eu e o Rodrigo, a gente se esbarrou em por um amigo dele, também amigo meu, que eu trabalhei junto. O Davi, que é também cofundador da DR. E acabou que o que eu fazia, o que eu queria para minha carreira, batia muito com a proposta da DR. E o que eu
sei fazer, que é a análise de dados, que está relacionada à cultura de dados, era 100% a nossa proposta. Então, tá dando super certo e estamos aqui, resumidamente. Vamos, vamos. Sim. E Rodrigo, e você? Quem que é o Então, Rodrigo? bom, gente, boa noite. Um prazer estar participando dessa live, muito legal. É a primeira também que eu participo com a Dani, né? Que a É gente verdade. geralmente participa separados, assim, dos eventos, mas obrigado pelo convite da Take, de todo mundo aí do pessoal, para participar. Bom, eu sou um dos cofundadores da DR, né? Então, eu comecei nesse mundo de dados justamente pela DR. Antes eu cheguei a trabalhar no Santander, trabalhei na Redcard, trabalhei sempre em grandes empresas. E aí, depois de um período trabalhando em grandes empresas e tal, eu estava meio que pensando assim, eu quero mudar um pouco, talvez empreender, começar um negócio novo, tentar novos horizontes, né? E aí foi quando, como a Dani mencionou, né, o Davi é um amigo de infância meu e a gente se juntou nessa ideia. Falou, vamos empreender juntos. Ah, mas a gente vai fazer o quê? O Davi já estava trabalhando com a Dani na época, mexendo com o Tableau. Aí ele falou, cara, você mexendo numa ferramenta aqui de BI que parece legal. E tem uma outra que a Microsoft lançou aí, que é Power BI, que parece legal também. Estuda essa, eu vou aprender no Tableau aqui e a gente junta para fazer isso. E aí foi assim que a gente começou, né? Aí a gente começou essa ideia os dois. Aí logo a gente já encontrou a Dani e falou, ah, Dani, você não quer... Ela também estava num momento de transição de carreira, né? Ah, Dani, você não quer vir com a gente e fazer essa loucura aí? Vamos empreender, vamos tentar um negócio novo. Tava todo mundo meio que no mesmo momento, isso em 2017. E aí a gente começou essa empreitada e desde então a gente vem trabalhando com BI, com Data Science, com Machine Learning, inteligência artificial e por aí vai, né? Então é mais ou menos essa a história. É, é legal vocês falarem isso de arriscar. Esses dias eu estava vendo na minha aula de marketing, estou fazendo pós em marketing porque eu me envolvi muito com esse mundo na Taste e eles me despertaram esse interesse por marketing digital, né? Já tinha visto na faculdade, mas nem tanto. E eles estavam falando da carreira de hoje e a carreira de antigamente. A carreira de antigamente, você não arriscava, você não podia arriscar para você ter sucesso. E hoje, se você não arrisca, você não tem sucesso. Uhum. Então, é muito legal essa analogia. Eu acho que empreendedorismo tem muito a ver com você arriscar, né? Então, eu até queria perguntar para vocês, existem muitos termos em inglês hoje, né? Às vezes eu fico até perdida, porque no próprio jornalismo tem vários termos, né? Release, várias coisas que envolvem o universo em inglês e a gente fica até doido às vezes brainstorming, daí a gente... é muita coisa, tipo BI, né? Que vocês acabaram de falar. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa função. A Dani é BI. Enfim, e o Rodrigo, ele é ML. Então, do que se trata, primeiramente, Dani, BI? Qual que é a responsabilidade desse seu trabalho? Porque a gente sabe que é Business Intelligence, mas do que se trata essa função, enfim? É que, na verdade, assim, né, essa área gosta muito dessa sopa de letrinhas, né? TI, ETL, BI, ML. Só que, o que acontece? Eu sou especialista em BI, certo? O Rodrigo é especialista em ML. Os dois envolvem a análise de dados, os dois estão relacionados à cultura de dados. O que diferencia é o volume de dados e a tecnologia que a gente está utilizando para chegar no nosso objetivo. Mas, por exemplo, BI é pegar os dados de uma empresa, toda empresa que usa algum sistema, alguma ferramenta, está computando dados o tempo inteiro. Então, o dado é como se fosse uma anotação que você fez. Fiz uma compra, fiz uma ligação, fiz uma venda. Isso é um dado que gerou por um sistema que está gravado em alguma base de dados. O BI, o que ele faz? BI, a inteligência, é pegar esses dados e transformar numa informação. Porque o dado por si só, ele não significa nada. Então, a gente precisa analisar, precisa enxergar padrões, fazer estudos, para você tirar uma informação disso e tomar uma decisão. E, geralmente, o BI, o que ele faz? Ele está mais relacionado a você saber o que está acontecendo e um pouquinho você consegue descobrir o porquê que isso está acontecendo. Você começa a correlacionar os dados. Então, o BI, ele é mais o momento de agora. Tá? Aí, quando a gente começa a falar de data science, a gente já está falando de causa e efeito, a gente já está falando de projeções. ML, que é o machine learning, que é o que o Rodrigo é especialista, a gente está falando de
muitos dados, muito processamento, para você fazer uma projeção. Então, você sai um pouco do o que já está acontecendo agora e começa a ir para o que pode acontecer e o que vai acontecer. Você começa a gerar mais insights. Então, todos estão relacionados à análise de dados. Mas depende muito da sua quantidade de dados e da tecnologia que você está usando e o resultado final do que você quer chegar. Não sei se vou complementar. E aí, quando a gente fala especificamente de ML, né, então bem, essa conexão tá aí, né? A Dani, ela vai fazer o trabalho dela, assim, de entender o que está acontecendo na empresa e começar a fazer umas relações de causa e efeito. Então, usando dados para isso. Aí, quando a empresa começa a pensar assim, para onde eu posso ir? Que cenário, onde eu posso chegar? Que cenários eu tenho? E ela quer desenhar isso. No passado, a gente estava muito acostumado a usar estatística. Então, estatística era a área da companhia que vai fazer as projeções, os cenários futuros. Aí, a ciência da computação, né, e a tecnologia, ela começou a olhar para isso e falar, então, e se a gente automatizar a estatística? E se a gente levar a estatística para um outro nível, como processamento computacional? Aí, a isso, a gente começou a dar esse nome de machine learning, que nada mais é do que a gente começar a criar algoritmos estatísticos que projetam cenários. Então, isso é o machine learning. Então, ele entra quando a empresa quer parar de olhar o presente e começar a fazer projeções futuras. É aí que eu entro na jogada, né, fazendo o trabalho na DR. Uhum. Se a gente for falar da DR Transformação Digital, qual que é a necessidade do mercado que vocês resolvem hoje? Como é que você está vendo esse cenário? Quem vocês atendem? Quem que é o público? Quer falar, Dani? Na verdade, assim, o nosso nicho atualmente ele é mais do ramo financeiro, mais focado em seguradoras. Até pelo nossa bagagem, né, de alguns dos sócios, né? Mas o que acontece? As empresas, todas elas têm uma estrutura meio similar, né? Meio semelhante. Todas têm lá um RH, uma área de financeiro, uma área de compras, uma área de clientes. Então, independente da sua atividade, em todas as áreas tem como você aplicar um BI, um Data Science e um Machine Learning. Então, a gente não tem um nicho falando assim, puta, a gente só trabalha com operações de seguradora ou só financeiras. A gente faz trabalhos com áreas de finanças, a gente faz trabalho com bancos também, que a gente já fez trabalho de CRM, que é comercial, de né? Área comercial. A área comercial. Puta, a área comercial foi, inclusive, onde a gente deslanchou. E aí a gente foi para produto, aí a gente vai para operação. Então, a ADR em si, eu acho que não tem um foco em uma área. A gente tem um nicho de mercado, mas acho que pela nossa estratégia de atuação. Mas quando a gente fala do nosso trabalho, de em qual área a gente está aplicando a cultura de dados, vai para todas as áreas da companhia. E aí tem até uma coisa legal que assim, né? Então, como a Dani colocou, né? A gente conhecemos melhor dois setores, né? Estamos falando de banco e seguradora. São setores que a gente é mais familiarizado com os dados, com o jargão corporativo, com o tipo de indicador. Então, a gente se dá bem nesses setores. Mas uma coisa que é legal, né, que é um ponto bem bacana quando a gente fala de mercado, o mercado como um todo, ciência de dados, o mercado de inteligência artificial, porque machine learning e inteligência artificial é tudo muito conectado, tá? Então, existem diferenças, mas basicamente a gente pode entender que a gente está falando de coisas parecidas, tá? Então, no mesmo pacotinho de trabalho. É um mercado que vem crescendo muito e que foi altamente fomentado pelo cenário da pandemia, né? Porque todo mundo começou a olhar digital, como é que vai lidar com a situação. E aí, é um setor que ele vem crescendo. E como é um setor que vem crescendo, como é que você faz para um setor que está em constante crescimento se manter forte? A gente precisa dar os braços, então é assim. Muito mais do que ser uma companhia que vai abarcar todo mundo, todos os setores e todas as empresas e virar uma mega corporação, é legal quando você tem um ecossistema que compartilha. Então, tem outras empresas no setor de varejo, tem uma outra focada no setor logístico, de transporte, tem outra em bolsa de valores, por exemplo. E aí, cada empresa dessa fazendo seu trabalho no seu setor, ela fortalece o nosso trabalho.
Então é meio que se ajudar. Então é um setor que ele está crescendo e a gente vem muito comentando isso, né? A gente conversa com outras empresas, é sempre trazendo essa ideia de vamos compartilhar, vamos dar o braço para crescer, é uma economia compartilhada. É isso que vai fazer a nossa área como um todo alavancar ainda mais. E não é criar aquele cenário de meu concorrente, eu não quero saber quem é você, sabe? É um lance muito de compartilhar. Por isso que a gente é muito embarca todos, assim, porque a gente fala que trabalhamos em várias áreas. Né? Sim, se a gente for falar na prática, por exemplo, essa coleta de informações, como é que a gente faz isso na prática? Ultimamente, a gente só faz isso online ou a gente pode também coletar dados pessoalmente, assim, pedindo algumas informações? Como é que vocês fazem isso na prática? Tem o clássico, né, Dani, que é o clássico que todo mundo conhece, o nosso famoso Google Forms, que ele nada mais é do que uma digitalização do IBGE, do censo, né? Fui lá na sua casa com o papelzinho e isso daí virou um formulário digital. Então, quando a gente fala de dados, a gente tem meio que dois grupos, né? Dado estruturado e não estruturado. O dado estruturado é esse que já está no banco de dados, já está digitalizado, já está numa planilha, né? Para ficar uma linguagem bem simples, assim, já está ali na planilha, todo formatadinho e está pronto para ser analisado, para a gente fazer o nosso trabalho, criar projeções, explorar. O dado não estruturado é esse que é o desafio, né? Então, por exemplo, eu tenho fotografias, banco de imagem, eu tenho que fazer reconhecimento facial para entender sentimento e criar alguma coisa a partir disso, captar por câmera, ir lá e coletar no papel e depois isso daí gera um print e aí eu analiso essa imagem e tento extrair desse print as informações e aí dentro disso a gente vai usando o que a gente chama de softwares de automação de processos, né? Então, por exemplo, a gente tem um parceiro nosso que é o Alteryx, que é um software que faz isso. Então, a gente vai pegar imagens, vai explorar essas imagens e extrair os dados de dentro dela. Né? Ler um PDF e extrair o que está ali. Então, esse é o grande desafio do nosso setor, conseguir entrar nessa infinidade de dados, extrair para analisar. Então, hoje é meio que trabalhamos de qualquer forma. Né? E, basicamente, né, todo mundo tem o seu smartphone, estamos gerando dados o tempo todo em grande escala. Né? Geração de dados não é mais um problema. Puxando o gancho rapidinho do que o Rô falou, pode falar. Eu vi uma pergunta que fizeram aí, né? Qual é o primeiro passo para você implementar uma cultura de dados na empresa? O primeiro passo é ter os dados, basicamente isso. Porque a gente chega em alguns lugares que fala, puta, eu queria saber qual é o meu perfil de clientes. Aí você vai olhar no CRM da pessoa, da empresa, não marca nem perfil, não marca a cidade de onde a pessoa não marca idade, não marca nada disso. Aí você fala, putz, se você não registra isso, se você não marca isso, nem que seja num papel de pão, a gente não tem como saber. Então, os dados estruturados são aqueles que você anota, registra e ele está no sistema. Os não estruturados são esses que a gente gera o tempo inteiro no nosso dia a dia. O Instagram, o Facebook, vídeo, tudo isso é dado não estruturado. Porque aí é outra tecnologia que a gente usa para analisar. E o que a gente precisa, primeiramente, para conseguir tirar uma informação dentro de uma empresa é algum sistema que registrou algum dado para a gente começar a conseguir analisar. E qualquer empresa consegue fazer isso, seja ela grande, seja ela média, seja ela pequena. Legal. A gente tem outra pergunta aqui, Bru Alex, obrigada pela participação. Está perguntando o seguinte, qualquer empresa pode aplicar a cultura de dados independentemente do tamanho? Não só pode, como eu diria que deve. Por quê? A gente está falando assim, a gente sempre fala, né, Dani, que tudo começa com perguntas, né? Então, eu começo a me perguntar assim, o que está acontecendo na minha empresa? Se você fez essa pergunta, data-driven, que a gente fala data-driven, tomada de decisão considerando dados, né? Então, implementar uma cultura de dados. Data-driven já é algo que está na sua cabeça, porque para entender o que está acontecendo, você vai precisar analisar as diversas variáveis que estão ali. Então eu tenho aqui uma pilha de papel que eu faço os contatos com os meus clientes, eu vou anotando, eu tenho aquele meu caderninho, ou eu tenho os meus post-its na lousa, né? Tudo isso você vai começar a olhar e vai começar a analisar. Você está fazendo análise de dados. Então você começou a cultura de dados. Então basta se perguntar o que está acontecendo que a cultura de dados entrou na sua vida. Na verdade, então serve para qualquer empresa. Basta sair do achismo e olhar para os fatos, digamos assim, né? Que você já está saindo, você já está entrando na cultura de dados. Em vez de você
juntar uma galera e falar assim, puta, o que que eu acho que eu devo fazer? Eu acho que vamos abrir uma filial aqui. Por quê? Porque eu gosto dessa cidade. Então, é você sair do achismo, sair dessa tomada de decisão baseada só no que você ouviu, porque acontece muito isso, né? Puta, uma pessoa falou, duas pessoas falaram. Nossa, de repente todo mundo falou, mas foram duas pessoas que falaram. Aí você vai olhar os números e apresenta outra coisa. Então, o data-driven, usar que é a cultura de dados, basicamente, é exatamente você usar os dados em vez do achismo para tomar as decisões. Então, sim, qualquer empresa consegue utilizar isso, utilizar a cultura de dados. Vocês trabalham nessa área, como é que vocês estão enxergando as empresas hoje? Elas já aplicam, elas já falam a língua dos dados? Como é que vocês estão vendo essa realidade? Tem uma estatística que é legal, umas notícias que saíram, a gente tem estudado muito como é que foi o 2020, né? Especialmente no nosso cenário, a empresa cresceu muito na pandemia, porque cresceu essa demanda. Isso é um indicador, pelo menos no nosso mundo TR, de que tem crescido o uso. Mas tem alguns jornais que dizem que, assim, 90% dos dados analisados no mundo inteiro, 90% de todos os dados foram gerados nos últimos 3 anos. Olha que bizarro. Então, assim, a gente está falando de 90%. A gente está falando, por exemplo, de eleições em diversos países que foram conduzidas por análise de dados e movimentos em redes sociais. Então, de fato, a gente tem um movimento muito forte de análise de dados hoje, de ciência de dados. Então, é um setor muito aquecido, que ele ainda está, eu diria que, na minha visão, né, no Brasil, a gente ainda está na questão, como a Dani colocou, do o que está acontecendo e tentar estabelecer relação de causa e efeito. A gente ainda está fomentando muito a exploração de dados para entender os KPIs, né, os indicadores de desempenho da companhia. Mas a gente tem aí um movimento futuro, com certeza, de projeções, de começar a olhar cenário usando inteligência artificial, né? É o filme do Avengers lá, né? O assistente do Homem de Ferro. Então, a gente está indo para esse caminho. Esse é o futuro, eu imagino. Né? Não sei você, Dani. Não, assim, a gente costuma dizer que tem pelo menos 4 etapas na maturidade da cultura de dados, né? Que a primeira é você descobrir o que está acontecendo. A segunda é você descobrir por que está acontecendo isso. A terceira é você falar, tá bom, se eu já sei o que está acontecendo e por que aconteceu, eu consigo ter insights do que pode acontecer, começar a projetar. E conforme você vai subindo essa escala de maturidade, o input humano, ele começa a ser menor. Ele entra mais a máquina e sai um pouco o achismo do ser humano. E a última etapa da inteligência artificial é tomar uma decisão com base em análise de dados sem nenhum ser humano intervir. Então, aqueles exemplos simples de, puta, você tá chegando em casa, o Google Home, não sei direito qual seria o assistente, vai lá e já acende sua luz, já liga seu ar-condicionado. Isso é uma máquina, uma inteligência artificial que coletou dados sozinha e foi lá e tomou uma decisão. Isso é uma decisão. Ligar o ar-condicionado é uma decisão. Então, por exemplo, quando a gente aplica isso para os negócios, para as empresas, pode ser uma inteligência artificial, sei lá, começando uma negociação com um cliente e automaticamente e depois entrar uma intervenção humana. Pode ser? Ou, por exemplo, vender uma máquina, comprar outra, porque precisa mudar a escala de produção. Então, são as tomadas de decisões que faria automaticamente, sem ter intervenção humana. Mas, Dani, toda essa tecnologia, inteligência artificial, sem intervenção humana, será que ela é 100% assertiva? Na sua opinião, na opinião de vocês. Mas uma assim. pergunta, Não. a decisão humana é 100% assertiva? Não! Não, e tem uma coisa, mas tem uma coisa, né? Até que é uma coisa bem importante, porque assim, a gente teve na história alguns movimentos de inteligência artificial, tá? Isso desde a década de 50. E a gente teve o que a gente fala de bolhas, assim, a coisa, ela subiu, governos investiram muita grana no setor,
E aí o investimento foi colocado e as máquinas não conseguiam processar aquilo. E aí você entra num vale de descrédito, aí depois volta. Pasme, né? A vez que a coisa voltou, no início da década de 90, com o aspirador, com o robô aspirador, o iRobot. O iRobot é o que retoma a inteligência artificial no mundo. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado agora, né? Da gente não criar uma nova bolha, que depois vai cair um recesso. Então, assim, a gente está falando de estatística levada a um outro nível, com muito processamento. Estatística trabalha com probabilidade. Então, nunca vai ser 100% assertivo nada. Nada, nunca. Nada. Se alguém vender isso, a gente está correndo o risco de transformar o nosso setor, fazer com que o nosso setor caia no recesso de novo. Porque imagina, é 100% seguro, beleza, então agora a gente vai colocar carro autônomo, é 100% seguro, impossível dele bater em qualquer contexto. Aí você pega o carro que foi treinado pro mercado americano, para as suas todas recapeadinhas e tal, aí você traz ele e coloca na nossa estrada de terra. No Brasil. E aí você solta ele lá e você começa a soltar o gado atravessando a estrada. E aí você quer que seja 100% assertivo. Não vai ser. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente está falando de algo que sempre trabalha com probabilidade, nunca com certeza. Sim. Nunca. Legal. A engenheira Brandinho está perguntando o seguinte: o que esperar do futuro em relação aos dados? Fiquem à vontade para responder. Se quiser responder, Dani, que o Rodrigo acabou de terminar de falar, aí vocês podem incrementar entre si. O que esperar no futuro em relação aos dados? Sim. Nossa! Como vocês veem os dados no futuro? Por exemplo, as empresas, elas precisam investir na cultura de dados, não é? Para o futuro. Porque senão elas serão esquecidas, por exemplo. Não, isso com certeza. É que eu vejo o futuro muito... É que eu acho que eu tô vendo muito na frente, porque eu acho que vai ser algo muito natural, assim. O dado vai ser imputado, vai ser analisado e vai ser já computado em alguma ação muito rapidamente. Eu imagino que o futuro seja assim. Eu não sei... Eu sei que tem muitas etapas para a gente chegar lá, mas tem muito investimento ainda que tem que fazer, tem muita evolução também de tecnologia. Mas o que eu imagino é que no futuro, por exemplo, você pensa algo, alguma tecnologia já capta e já toma uma decisão. Não estou falando de telepatia, mas é tipo... a gente já viu protótipos de algumas máquinas aí que conseguem captar alguns impulsos neurais. E eu acho que no futuro os dados... É que assim... A gente está analisando dados o tempo todo, o nosso cérebro tá. Tudo que a gente vê, ouve, cheira, escuta. Então, a gente faz isso automaticamente. E eu acho que no futuro as máquinas vão estar fazendo isso automaticamente. Vai demorar? Legal. Com certeza, mas eu tenho certeza que no futuro isso vai estar acontecendo automaticamente e a gente nem vai perceber mais. E a gente começa a cair aí, né? Traz aí um paradoxo, que é aquela discussão, né? Então a máquina vai substituir o humano ou mais, né? Se eu tenho muitos dados, será que eu começo a manipular massas, como foi a questão das eleições? E tem as séries na Netflix para falar sobre isso, né? E aí a gente começa a viver esse paradoxo e uma coisa legal até de colocar aqui, que assim, a máquina ela nunca vai substituir o humano, pura e simplesmente porque ela processa com regras que você pré-define nela. E quem define a regra é o humano. Então, a máquina não tem sentimento. Então, vai ser sempre uma relação homem-máquina. Nunca só máquina e nunca só homem. É homem-máquina. Ela não substitui. E aí, quando a gente fala do futuro de dados, que eu acho que é legal cada um pensar que assim... Que aí, por isso que tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Que é para cada um ter o cuidado, assim... Toma muito cuidado com o dado que você está disponibilizando para todos os aplicativos que você instala no seu celular. Porque, assim... O dado é seu, é sobre você. Então, tem que tomar esse cuidado para não ser manipulado, para que não vire uma manipulação de massa. Então, a gente começa a ter o nosso papel como cidadãos, né, pessoas e tal, de eu não vou disponibilizar isso para determinado setor, porque eu não sei o que ele vai fazer com isso. Então, se ele não me deixar claro o que ele vai fazer com a minha informação, eu não vou entregar para ele. Porque ele pode usar aquilo para me dar gatilho mental e eu não vou entender e vou começar a seguir algo que uma máquina está dizendo, né? Então, sei lá,
No YouTube eu assisto sempre os mesmos canais e as sugestões são sempre as mesmas. É, pois, Opa, deu uma deu? travadinha ali na internet. É, Pode continuar, puxando o quando ele gancho, volta. né? É que o Rô falou, né? A relação é sempre homem-máquina. Alguém vai programar a máquina. E aquilo que a gente, os nossos vieses, eles vão junto na programação. Então, começou a ter discussões sobre inteligências artificiais que são enviesadas. No viés Sim, você pode falar sobre preconceito, sobre racismo, etc. Porque ela foi programada de uma forma. Eu acho que teve um exemplo que eu vi de um sistema de RH que filtrava currículos e quando foi ver, eles filtravam currículos apenas de um único perfil, zero diversidade, porque ele foi programado de uma forma. Então, quando a gente fala dessa relação, então a gente precisa começar a pensar o que a gente vai colocar na máquina, o que a gente vai programar. A gente precisa pensar nessa diversidade. E assim, eu acho que uh, a gente também é programado. Então, o meio que a gente vive, os nossos convívios, as nossas bagagens, nossas experiências, é a nossa programação mental que a gente passa para a máquina depois. Então, isso também é algo que no futuro, ou pelo agora já está começando a ser debatido, e no futuro vai ter que ser mais ainda. Exatamente porque essas decisões tomadas por máquinas vão e já estão influenciando ações no mundo, reais, na vida real, não é virtual. sim. Isso é muito doido, né? Porque é muito recente. Há um tempo a gente nem tinha esse acesso todo e hoje as pessoas elas compartilham informações demais na internet sobre si mesmo e às vezes nem sabe o que elas estão compartilhando. Eu conheço uma pessoa que ela sempre diz para mim, eu não compartilho nada na internet, mesmo quando for fazer compra eu não compro nada porque eu tenho medo de ser clonado, de ser hackeado, enfim, não faz nada disso. E às vezes dá uma insegurança mesmo, principalmente, né, vocês citaram as redes sociais, o Facebook, existem aqueles testes, né, aqueles perfis, e tinham muitos perfis que estavam roubando dados das pessoas, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, em divulgar esse tipo de dados. A gente tem outra pergunta aqui, da Yamamoto, do Yamamoto, ele falou o seguinte, o que é importante ao contratar uma consultoria para a implantação da cultura de dados? Quer Acho que responder? boa. Assim, tem algumas coisas, né? Então, por exemplo, que momento que a sua empresa está? Então, por exemplo, eu quero implementar por quê? Tem cenários, né? Então, por exemplo, contratei Tableau, um parceiro nosso, uma ferramenta parceira nossa, na empresa. Estou com o Tableau há 2 anos e as equipes não estão utilizando. Porque ele tem uma linguagem que o pessoal não está se adaptando, o pessoal ainda está usando o Excel. Nesse momento, eu preciso de uma consultoria que ela seja muito mais focada assim, ó, é negócio, é exploração de dados, entendimento do meu negócio e treinamento. E aí são consultorias que elas não são mega consultorias, elas são consultorias pequenas e médias focadas em setores, no caso a DR. Ah, não, agora eu quero implementar, mas não, eu quero implementar uma solução completa na minha empresa, que é uma empresa com 10 mil funcionários no Brasil inteiro. Aí, não é a DR, aí é uma consultoria grande, que vai te dar infraestrutura, vai te dar suporte 24/7, trabalhar todo dia se der um problema, né? E aí é essa consultoria que vai te entregar isso. Então a gente tem essas diferenças, né? Você quer implementar para setor, áreas específicas, quer engajar no uso dos softwares e do que é a cultura de dados, consultorias pequeno, médio porte nichadas. Quer implementar algo na empresa inteira, que é uma mega corporação, consultorias de mega tamanho, né? Então, acho que é basicamente o que eu diria de diferenças. Legal, bem, Também. pode falar, Dani. Não, exatamente. A questão, eu acho que um tempo atrás era muito moda, né? Eu preciso de uma ferramenta de BI. E, na verdade, teve uma empresa que eu trabalhei que eles achavam que a ferramenta de BI ia resolver todos os problemas da empresa. Só que a ferramenta é apenas uma ferramenta. Então, você precisa saber utilizar, você precisa saber o resultado, de onde você quer chegar. Então, por isso que, assim,
eu acho que não só o momento que você tá de tecnologia e de dados, mas também saber que a cultura de dados, ela vai permear todo mundo da empresa. Então, as ferramentas, elas são chamadas de Self-Service BI. Então, em vez de você virar e pedir para uma área extrair um relatório, você vai lá e você acessa o seu relatório, você consegue montar, você se torna um autônomo na obtenção das informações. Então, essa virada de chavinha é onde você muda a cultura de dados. Então, além de ter toda essa questão de, o que eu quero? É uma solução completa ou é algo mais voltado para o negócio? Tem que ser uma consultoria que fale sobre a inserção das pessoas nessa cultura. Porque não vale só chegar lá, implantar e falar, tchau, se vira. Você precisa fazer esse negócio virar. Que foi o que o Rodrigo falou logo no começo. Muito tempo ficou... se falava sobre ferramentas que estavam implementadas na empresa e que ninguém utilizava. Por quê? Porque não sabia para que servia, porque ninguém explicou, ninguém mostrou, não viu valor no momento. Então, eu acho que vir junto com a cultura também é algo que tem que estar junto. Não pode só ir lá e implementar uma ferramenta. Legal. Ai, Gente, posso só falar um negocinho? Que eu vi aqui que tem um pessoal que Fala aí. entrou. Aí eu queria agradecer que é uns amigos de muito tempo que trabalharam no Santander. Manda lá. A Marisa Arruda, o Lucas Guerrara entrou. É um pessoal que muito, muito legal de ver esse pessoal aqui e tal. O pessoal que estudou comigo, vão parar. Eu falei, nossa. Eu tô acenando pra todo mundo já aqui. Nossa, a Lu, a Maralina, nossa, muito legal. O Ricardo entrou agora também, né? Ricardo Oliveiras. Tem Muito outra. Nossa, hoje tá cheio das perguntas, hein? Ó, vocês estão famosos. Underline Shastai perguntou o seguinte: é muito desafiador fazer com que os clientes que buscam uma consultoria de dados entendam todos os passos para que a sua empresa se torne data-driven? Drive-in? Uhum. Driven. Muito bom, tranquilo. Tem um lance que, assim, eu acho que o começo, né, dessa resposta, né, Dani, que a gente sempre fala é tentar trazer para a simplicidade, sabe? Porque a gente costuma falar assim, inteligência de negócio. Aí a gente está falando de uma coisa que, uau, meu negócio super inteligente. Inteligência artificial, a máquina prevendo tudo. Gente, não é isso, não é isso. É entendimento de dados, é saber quais são os problemas de negócio que você quer resolver analisando dados, é melhorar efetivamente a sua tomada de decisão. Então a gente vê muito relatórios, a gente vê isso no nosso dia a dia constantemente. A gente vê relatórios que, assim, são 7 gráficos com 45 tipos de filtros, segmentações para fazer, e que, assim, cada pessoa que olha com uma ótica. E aí você pergunta, qual é a tomada de decisão que esse painel, esse relatório, ele traz para a empresa? Não sei. Acontece muito isso. Por quê? A gente usa essas ferramentas como se elas fossem o seu PowerPoint, sabe? Então eu vou, liberdade criativa, vou colocar painéis e relatórios e gráfico bonito. Não, é simples, é assim, é um relatório que te ajuda a tomar uma decisão. Quando você levar isso, que foi a pergunta, né? Quando você levar isso para o seu cliente, que qual que é a decisão que você quer tomar? Essa. E aí você apresenta um relatório que ajuda ele a tomar aquela decisão, ele vai entender o que é data-driven. Isso é data-driven, né? Tomar uma decisão. Se você não toma decisão, é painel bonitinho. É legal, mas é só design. Não é tomada de decisão, entendeu? É outra coisa. Nossa, eu acho que eu não tenho Bom. nada a acrescentar. Painel bonitinho, Muito que não bom. é usual, que não passa a informação que a pessoa precisa. É tipo isso. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. A gente está chegando ao final do programa, mas antes eu quero... Sim, passou rápido, você viu? Vocês mandaram super bem. Mas antes da gente terminar, eu e o Beto estava conversando hoje, né? Antes da live, porque a gente estava fazendo a pauta e tal. Daí ele falou, vamos criar um top 3 especialista. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, vamos criar para a gente poder descontrair o pessoal no final da live, né? Que a gente falou de vários assuntos técnicos. Mas eu queria perguntar sobre vocês, tá? O top 3, livro, série e canais.
tá? A gente sabe que vocês são empreendedores aí, estão empreendendo com a DR Transformação Digital. Então, a pergunta vai primeiro para Dani. Dani, eu quero que você indique um livro, que é um livro que você goste e justifique, uma série que você gosta e um canal que você goste, pode ser um canal no YouTube, enfim, que te inspira. Vixe, relacionado à cultura de dados? Não, pode ser relacionado ao empreendedorismo, algo que te inspire, né? Te faça ir para frente. Tá, vamos lá. O primeiro livro que veio na minha cabeça não está relacionado nem ao empreendedorismo, nem à cultura de dados. Eu comentei até com uma colega minha ontem, que chama Subliminar, que fala muito sobre a tomada de decisão do nosso cérebro inconsciente. E que ele fala como que funciona toda essa parte que a gente não tem consciência do nosso cérebro. E eu acho que ler esse livro, puta, fica muito claro que realmente nunca que uma máquina vai realmente chegar próximo do nosso cérebro. Mas não tem a ver com cultura de dados nem com empreendedorismo. Mas é um livro sensacional. Série? Não tenho nenhuma, não. Não assiste série. Eu assisto mais pra passar tempo, assim, Dani, sabe? manda um WandaVision, Dani, que você gosta. Não, adoro, mas... eu gosto de uns negócios meio... Como é que chama? Geek, né? Ah, legal. Legal, pô. Mas não tem a ver com, né, com o assunto. E qual era o último? Canal, né? É opcional, tá? Aí, um canal no YouTube. então, na verdade, eu gosto muito, eu gosto muito de design thinking, user experience, essa parte mais da pessoa final, né? E que é um pouco, eu sou meio dividida, dados, pessoas. Eu gosto de juntar essas duas coisas, não ficar só nos dados. Então, eu gosto muito de UX, de design thinking, e uma página que eu sigo que dá várias dicas muito boas é aquela UX Unicórnio, acho que vocês já devem conhecer. Dá várias dicas, os cursos deles também são muito bons. Mas a série eu vou passar. Não Fechou. Rodrigo? Então, livro tem um que eu tô lendo agora, né? Sociedade. Livro é complicado, porque você vai lendo uns, aí você sempre gosta do que você tá lendo. É tipo isso. E eu não sou de ler muitos livros, então quando eu leio é porque eu realmente gostei do livro, né? Eu tô lendo Sociedade do Cansaço, é um livro feito por um sul-coreano. Legal. E ele fala justamente do quanto a gente tem, especialmente agora nesse momento, né, que a gente fica trabalhando muito, e os cuidados que a gente precisa ter para não ter o burnout, né, estafa mental, a cabeça fica todo o tempo tomando decisão para chegar em metas que você nem sabe que metas são, meio que você está sempre perseguindo algo que você não tem consciência do que é. E aí ele fala muito que isso só traz cansaço, né? Que é o lance de, eu não sei qual é a meta, mas quando chegar lá eu dobro. Parecia bizarro quando foi dito, mas muita gente vive assim, sem saber mesmo o que você quer, né? Você trabalha para chegar numa coisa que você nem sabe, mas você está sempre procurando mais, né? Então esse é um livro que eu acho legal, que eu estou lendo agora. A série eu gosto de Anne with an E, na Netflix. É uma série ela é uma órfã canadense, e no passado, né, no Canadá, logo depois de invasões, assim, é uma sociedade bem antiga canadense, e vai mostrando todo como que essa menina vai se habituando, porque ela é órfã, então ela sofre muito preconceito quando ela chega. E aí como que ela vai crescendo, vai se habituando, e ela vai encantando toda aquela comunidade que ela chegou, assim, ó. É minha top série da vida, com certeza. Assim, eu gostei demais da série, gostei demais, adoro. E o canal, tem um que agora eu acompanho muito, chama Tempero Drag, o canal. É o canal de uma drag queen, chama Rita Von Hunt, a drag, né? E a Rita, ela eu diria que é uma dos intelectuais do tempo moderno. Uma intelectual brasileira espetacular. O Guilherme, que é a pessoa que faz a drag, né? Ele usa a drag, professor de filosofia, né? Então ele usa a drag como uma forma de passar uma imagem com teatralidade, que a drag queen é uma pessoa teatral, né? E fala sobre assuntos assim de forma extremamente profunda, cheio de referência política, fala de tudo com muito conteúdo, assim. Para mim foi
a melhor companhia de pandemia, assim, para entender as coisas e refletir para onde a gente pode ir e tal. Super recomendo. Tempero Drag é o nome do canal. Muito legal mesmo. Legal, gente. Bom, é isso. Muito, eu quero agradecer muito a presença de vocês por terem topado falar com a gente. Hoje foi mais um dia de aprendizado. É um assunto que não tinha domínio. Então, vocês vieram aqui para ser professor mesmo de todo mundo. Essa foi a ideia nossa. E muito obrigada pela participação. Agregaram demais. Vocês são muito inteligentes, cara. Vocês são muito... Não esperava menos. Mas vocês são muito gente boa, muito envoltos, assim, muito divertidos de conversar. Eu adoro conversar com gente assim. E muito obrigada mesmo por ter participado do Papo de Especialista. E o mais importante, sejam sempre bem-vindos aqui, né? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês, conversando. O Rô fazia tempo que eu não vi, inclusive. Verdade, né? Com a câmera fechada. E agradecer, né? Vamos agradecer a Take de fazer um jabá, né? Da Take também, que essa marca. Boa, Take. Esse redesenho é by Take. By Take. De agradecer vocês também, que a gente está amando a nova identidade visual da BR. Tá? Obrigado. É um prazer participar. Valeu, gente. Top, gente. Obrigada. Então, boa noite, bom trabalho e continuem aí sempre na luta. Sucesso para vocês. Sucesso Para nós, todos. para nós. Valeu, gente. Valeu, gente, por estar participando. Até quinta que vem. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.